E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. No último vídeo que saiu aqui no canal, eu falei para vocês sobre a mãe no mapa astral, que era representada pela lua, simbolizada pela lua, pela posição da lua, pelo signo, pelos aspectos. E no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o pai no mapa astral. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, assiste o vídeo até o final. Quem começa a estudar astrologia logo vai se deparar com aquela ideia de que o Sol representa o princípio masculino. Então, sendo assim, nada mais justo do que esse Sol ser a representação, o sinalizador mais importante da figura paterna. E a astrologia ela explica essa figura e a função do pai através da combinação do Sol com os demais planetas e também pelo posicionamento de casa e todos os aspectos formados, a casa 10, segundo o livro Astrologia e as Dimensões do Ser, é a casa 10. Eu tenho as minhas ressalvas aqui, quando se trata, pelo menos no meu caso, que eu vou mostrar para vocês já na sequência. Eu consigo identificar mais o meu pai pela casa 4 do que pela casa 10. Só para falar para vocês, estava escrito no livro lá, na Astrologia e as Dimensões do Ser, o seguinte: há tantos deuses quanto homens, pois cada um vê o seu Deus de acordo com a sua percepção, conforme o seu modo. E assim também existem muitos tipos de pais. Então o pai seria uma figura única e definida no mapa astral pelo Sol. E esse mesmo pai, mesmo sendo o pai de vários irmãos, vamos dizer assim, né? Tipo, vamos supor daí eu tenho meu irmão e coisa e tal, nós vimos esse mesmo pai de formas diferentes, e isso é muito verdade. Inclusive se aplica à mãe também, né? A mesma mãe é vista e sentida de formas diferentes por cada um dos filhos. Então, para a gente fazer a análise do Sol, embora existam outras questões, a gente vai olhar para o signo, a gente vai olhar para a casa e a gente vai olhar para os aspectos. O signo, ele vai trazer informações sobre a forma como o pai teve a sua identidade sentida, como que a pessoa sentiu esse pai. Por exemplo, a pessoa que tem um Sol em Leão, ela pode ter sentido um pai mais autoritário, criativo, generoso. Já a pessoa que tem um Sol em Câncer, por exemplo, ela pode ter sentido um pai mais protetor e emocional. Então, a casa onde o Sol está, ela vai revelar uma área onde essa figura paterna esteve mais proeminente. Por exemplo, o Sol na casa 10 vai fazer uma sugestão de que esse pai foi uma figura de autoridade, ou quem sabe que ele teve uma carreira onde ele era influente. E os aspectos vão revelar a dinâmica da relação da pessoa que é dona do mapa com esse pai, né? Esse daqui é o meu mapa. Vocês provavelmente já conhecem, porque eu já usei ele em vários vídeos. E tendo em vista que eu sou a pessoa do mapa, a vivente do mapa, então eu tenho mais condições de falar com propriedade sobre o que está no mapa. O Sol no meu mapa está no signo de Peixes. O que esse Sol me diz sobre o meu pai? Eu confesso, quando eu comecei a estudar astrologia, eu achei bem difícil identificar o meu pai com toda essa questão emocional que o Sol em Peixes traz. Também achei difícil identificar ele com a questão espiritual ou artística ou cuidadora, enfim, que esse Sol traz. No entanto, quando eu paro para pensar, eu consigo sim ver uma pessoa sensível, uma pessoa empática e uma pessoa emocional a seu jeito. Consigo. E a casa 11, que é onde esse Sol está, vai me falar de um pai que foi mais proeminente com amigos, relacionado com as metas e os objetivos. Isso é bem verdade. O meu pai tem muitos amigos, ele sempre esteve cercado de pessoas e ele sempre foi muito dado a esses amigos e muito afeito às suas próprias coisas. Mas às vezes não tanto porque era só para ele. Se a gente for olhar aqui, ó, esse Sol, ele rege o signo de Leão. Leão vai falar de generosidade, então ele vai trazer essa generosidade para os amigos. É assim que eu vejo. Se eu for olhar para o meu pai, eu vejo ele como uma pessoa muito generosa com os amigos. Aqui eu marquei os aspectos que eu tenho com esse Sol. O que esse Sol está fazendo? Está fazendo um sextil com o nó do Sul,
está fazendo 3 trígonos, um com a Lua, que está em Câncer, e na casa 3 o outro com Saturno, que está na casa 7 e em Escorpião, e também com Plutão, que está a 29 graus no signo de Libra. Então, o que isso aqui pode falar? Eu consigo entender por este Sol e esta Lua em harmonia que os meus pais estavam em harmonia quando eu nasci. Fato. Eu fui a primeira filha e eles estavam muito bem nessa época. Os trígonos com Saturno e Plutão, Saturno vai trazer responsabilidade, então um pai bastante responsável, que passou essa mensagem de que é necessário ser uma pessoa responsável na vida. E Plutão, ele é o planeta do poder, da transformação e coisa e tal, e ele está num signo de iniciativa. E na casa 7, foi um pai que pode ter sido sentido com intensidade, porque Plutão traz essa intensidade, mas ao mesmo tempo foi uma intensidade que não gerou problemas. Eu diria assim, foi uma intensidade com a qual foi lidado de uma forma mais harmoniosa. O sextil com o nó do sul. O nó do sul é aquilo que a gente traz na alma desenvolvido. O nó do sul em Capricórnio traz a experiência da maestria material, as metas, o planejamento, o objetivo, todas aquelas características do arquétipo de Capricórnio, elas estão ilustrativamente falando numa sacolinha prontas para que o Sol aqui consiga utilizar, tá? Então, a relação com o pai, ela pode ter um aspecto kármico, porque o nó do sul, ele é kármico, então pode ter um aspecto kármico também. E, logicamente, que nós temos desafios, porque qual a família que não vai ter desafios? Justamente a família, para algumas correntes espirituais, é considerada um grupo karma, né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada ali muitas vezes. Então, os desafios aqui, eles residem na questão da fé, da expansão, da originalidade, da liberdade, porque aqui nós vemos um Sol, no caso seria que pela relação que essa filha teve com esse pai, a filha não consegue lidar bem com a questão da liberdade, da originalidade, porque essas coisas estão na casa 8, né? Então estão guardadas, estão mais restritas. E ok, essa foi uma base aí para você conseguir olhar para o seu mapa e ter uma basezinha, tá? Quando eu comecei a estudar astrologia, eu costumava olhar para esse Sol, entendendo que ele representava o pai e tentando encaixar o meu pai nessas coisas todas aqui. Eu ficava pensando que, pô, o signo de Peixes, ele é um signo que não lida muito bem com a realidade. Então ele tem seus mecanismos de evasão. E um dos mecanismos de evasão pode ser justamente por um exagero emocional, de liberdade, toda essa questão aí. Mas, né, isso foi lá no começo. Agora eu quero mostrar para você um outro mapa que não é meu, mas é bem interessante, que é o mapa da cantora Joelma. Não estou mostrando todo o mapa aqui porque não tem necessidade. O que a gente quer tá marcado aqui, tá muito claro, porque a gente vai olhar o pai. Onde é que tá o pai dela? Tipo, não vamos olhar a casa porque esse mapa não está com o horário certo, ele está com o horário do meio-dia, então a casa não vai fazer efeito para nós nesse caso aqui, tá? Eu assisti uma entrevista onde ela contou que quando ela era criança ela tinha problemas com o pai, porque o pai era violento e bebia, ok? Nós temos um Sol no signo de Câncer, que é um signo altamente emocional, um signo reativo, tem o seu lado positivo, que é artístico, que é carinhoso, que é amoroso, protetor e tanana, mas tem esse lado que é movido, que é muito motivado pelas questões emocionais. Como a gente teve lá no mapa da Jennifer Aniston, que eu mostrei no outro vídeo, a gente também tem uma quadratura acontecendo com Plutão, tá? Plutão é a intensidade, é a obsessão e outras tantas coisas. E tá dizendo que esta expressão, este pai não tem uma boa relação de intensidade. Então, aí a gente pode tentar entender essa questão de tipo um pai violento, é um pai que não lida bem com essa questão da intensidade das emoções e coisa e tal. E também o Plutão, ele representa
os venenos da alma também. Se eu não me engano, eu li isso num livro. Eu vou tentar colocar isso aqui na edição para vocês, só para tentar ilustrar. Eu posso ter errado, mas o Plutão ele representa um tipo de veneno, assim como o Netuno também vai representar um tipo de veneno. Mas enfim, aqui então nós temos esse ponto aqui da intensidade e nós temos um Saturno conjunto ali já no final de uma conjunção com o Sol. E o Saturno ele fala do que? Da responsabilidade, da limitação, uma relação com o pai que pode ter sido um tanto limitada por questões de intensidade. Vou interpretar dessa maneira, tá? Se você consegue ver isso de outra maneira, comenta aí pra gente enriquecer esse vídeo, ok? Então esse foi o nosso vídeo sobre a figura do pai no mapa astral. Agora você já tem uma ideia de como buscar as informações a respeito da sua relação com o seu pai no seu mapa astral. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Se você tiver interesse no mapa astral, você pode falar comigo pelo Instagram, que vai aparecer aqui na tela, ou você pode ir pelo site que vai estar na descrição do vídeo.